Graças e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Eis o motivo de muita alegria e gratidão a Deus de exaltar o seu santo nome no seu santo dia. E a alegria de nossos corações também, ela causa, ou melhor, tem por sua causa, o privilégio de começarmos esse ano na casa do Senhor, bendizendo a Ele por ser o nosso resgatador. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Ruth mais uma vez. Na semana passada, ou no ano passado, nós aqui, ou melhor, lá no colégio Fazer Crescer, onde a igreja estava se reunindo, vimos o que o Senhor teria para nos ensinar e falar conosco através do capítulo 4 de Ruth. E vimos como o nascimento de Obed, aquele que seria o resgatador de Noemi, ele era importante e foi registrado para nosso ensino, para nossa edificação, porque de alguma forma nos mostrava aquele que haveria de nascer, o nosso resgatador, Jesus Cristo. Hoje nós veremos no retorno de Noemi e de Ruth, à terra de Judá, aquilo que o Senhor registrou para a nossa edificação. Ruth, capítulo 1. Eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 1 inteiro, ainda que gastemos o nosso tempo nessa manhã, dos versos 6 ao verso de número 22. Acompanhe comigo em sua Bíblia, eu vou ler o texto, os irmãos me acompanhem. Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide e voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos deis que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesses a ser grandes. Abster-vos-eis de tomares maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verso de número 15. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte
me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Deus amado, nessa manhã nós te bendizemos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Ó Senhor, nessa manhã de domingo, aqui estamos reunidos para bendizer, cultuar ao Senhor, de forma ainda mais bela e esplêndida, ouvir a tua doce e amável voz, que aos nossos ouvidos invade os nossos corações, nos confronta diante dos nossos pecados, mas nos consola diante da graça recebida. Senhor, o desejo da tua igreja nessa manhã é ouvir a voz do seu pastor. Ó Senhor, fala com o teu povo. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, guarda os nossos corações das preocupações de logo mais à tarde, guarda os nossos corações para que ele não trabalhe ansiosamente contra o Senhor, mas que encontremos descanso no Senhor, que a tua palavra nos aponte aquele que nos resgatou, que nos leve a encher a nosso coração de alegria e exaltar ao Deus da nossa salvação. Pedimos isso a ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando com o livro de Rute e temos visto como Deus tem falado e registrou as informações nesse livro para a nossa edificação. Essa é a história de uma família e como foi lida e descrita por provavelmente o profeta Samuel. Ela foi registrada para que eu e você fôssemos edificados e lembrássemos quem é o resgatador das nossas vidas. Esse livro conta a história de uma família que passa por dramas, passa por aflições, passa por sofrimento, por imigração, por problemas financeiros, mas é uma história e é um livro que retrata também um relacionamento do qual dele procede aquele que seria o descendente do grande rei Davi, da maior dinastia que Israel já teve, ao qual apontava para o único e verdadeiro rei que viria, nascido de uma virgem, anos depois. Essa conta a história de uma família, mas vimos no domingo passado que não se trata da história de uma família, se trata da história do grande Redentor Jesus Cristo, se trata da minha e da sua história. E nessa manhã, irmãos, veremos como nesse livro, diante de um cenário tão difícil, o período de Juízes, o período que o povo está estabelecido em Canaã, esse é o período em que a história de Rute se dá, quando o povo de Deus, vivendo um período difícil de apostasia, de idolatria, abandona o Deus do pacto, o Deus de Israel, mas o Deus de Israel não quebra a sua aliança com o seu povo, antes, comprometido consigo mesmo, é fiel, levanta juízes para libertar Israel, e assim foi com Gideão, e assim foi com Sansão, e todos os outros que foram levantados. Ainda quando o povo virava as costas para Deus, Deus permanecia fiel para com o seu povo. Não seria diferente ao ler o livro de Rute. Meu objetivo nessa manhã, irmãos, é vermos como um Deus que é comprometido com o seu povo, e um povo que vai além das fronteiras de Israel. Esse é meu objetivo nessa manhã com os irmãos. É ver como no capítulo 1 de Rute, nós veremos as verdades do compromisso de Deus
diante do seu pacto. Compromisso esse que tem por alvo a sua glória, mas que tem por beneficência o seu povo. Mas um povo que vai além das fronteiras de Israel. Veremos isso em 3 grandes momentos, do verso do capítulo 6 até o verso 7. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo mais uma vez. E nós veremos que Deus de Israel não se esquece dos seus filhos. Veja comigo o verso de número 6. Diz assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O cenário já está montado. A família saiu de Judá por conta de fome. Deus havia pesado a mão sobre Judá. A casa do pão, assim conhecida, agora padecia fome. Todas as vezes que o povo de Deus virava as costas para Deus, Deus imprimia sofrimento. Deus levantava nações para que por meio delas o povo fosse julgado diante dos seus pecados, mas fosse disciplinado, porque no fim o propósito era levá-los ao arrependimento, porque Deus disciplina o filho a quem Ele ama, já diz o autor aos Hebreus. Não seria diferente, o cenário é esse. Momento de fome, uma família sai em êxodo, mas sai para a terra de Moabe. Chegando lá, perde seu marido Noemi, perde seus filhos, e agora decide voltar a Belém de Judá. Irmãos, Deus havia trazido fome à casa do pão. Lá no livro de Levítico, capítulo 26, no verso 18 a 20, Deus havia dito isso ao seu povo. Deus havia dito assim: se ainda assim com isto não me ouvires, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Eu quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Olha o que Deus havia prometido ao seu povo. Deus havia dito que quando o povo houvesse virado as costas para Ele, Ele faria a terra cessar de produzir alimentos. Ele faria o céu cessar as suas águas, para que não houvesse mantimento ao seu povo. Ele disse: eu farei isso quando vocês virarem as costas para mim. Se pecares contra mim, julgarei vocês. Julgarei através da fome. Essa era uma verdade que o israelita conhecia. Deus estava julgando o seu povo. Mas agora é diferente. O verso 6 nos lembra um aspecto da graça bondosa de Deus. Deus lembrou-se do seu povo em Belém de Judá. É isso que está aí no verso 6. Diz assim: ela resolveu voltar da terra de Moabe. Verso 6, parte B, diz: porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara. Talvez a sua tradução está: o Senhor visitara o seu povo. O Senhor lembrou-se do seu povo. Houve perdão em Belém de Judá. Houve reconciliação. E Deus lembrou-se do seu povo. Irmãos, Matthew Henry, ele diz, e eu expressei essa frase dele no último domingo, ele diz assim: embora Deus contenda com o seu povo, Ele não contenderá para sempre. Embora Deus contenda com o seu povo quando lhe apraz, para julgar o seu próprio povo, assim Ele não fará para sempre. O verbo que está traduzido por lembrar aí na sua Bíblia, ele pode também ser traduzido por visitar, mas é um visitar diferente. Não daquele o qual, traduzido para o nosso português, expressa talvez um período onde eu e você vamos à casa de parentes ou amigos e ali passamos um breve momento. A expressão que está aqui por detrás é cuidar. Vai mais do que uma visita temporária, ou uma visita que tem um momento para começar e um momento para terminar. A ideia aqui é: o Senhor lembrou-se do seu povo, o Senhor cuidou do seu povo.
E a expressão que aí está por Senhor é a expressão Yahvé. Veja, o profeta Samuel escrevendo, muito provavelmente seja ele o autor do livro de Ruth, escrevendo esse momento, narrando o que aconteceu quando Deus lembrou-se do seu povo em Judá, ele usa o termo que era pertinente, e o termo é Yahvé. E esse termo, irmãos, é a expressão da relação pactual de Deus com o seu povo. Era assim que Deus era conhecido através do seu pacto, Yahvé. Poderia ser Elohim, um Deus criador. Esse termo seria utilizado para aspectos criacionais. É um termo que também é utilizado para outros deuses no Antigo Oriente. Mas Yahvé era a expressão pertinente ao relacionamento de Deus para com o seu povo e do povo para com o seu Deus. Essa é a relação pactual que faz Deus lembrar-se do seu povo lá em Belém de Judá, quando havia fome na terra. Fome essa, originária dos pecados do seu povo, mas que faz o coração do seu Deus lembrar-se deles, ainda quando em pecado estavam. Irmãos, a nossa confissão de fé de Westminster, ela nos lembra alguns aspectos da teologia do pacto. Ela vai nos dizer no capítulo 7 que a teologia do pacto, ela se dá através das expressões, e eu gostaria de ler exatamente como está lá. O que é a teologia do pacto? Diz assim a nossa confissão de fé: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, ao qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Essa expressão, essa afirmação da confissão vai nos dizer que, se não da parte de Deus, através de um pacto, a sua criação jamais poderia conhecê-lo como ele é. Se não de Deus viesse a iniciativa, nós não poderíamos nos relacionarmos com ele. Essa definição, ela se divide em pacto de obras e pacto de graça. O pacto de obras nós o conhecemos bem. Foi a vida prometida a Adão, lá no jardim, e a sua posteridade, sobre a condição de perfeita e pessoal obediência. Deus fez um pacto lá no jardim, e a vida foi prometida a Adão e a sua procedência. Se ele obedecesse, se submetesse, perfeita e pessoalmente. É assim que está lá na nossa confissão de fé de Westminster. Mas lá também diz que Deus fez um pacto, pacto da graça. E não mais sobre as costas de Adão repousa o destino da sua procedência. O pacto da graça vai nos dizer lá na confissão de fé, diz assim: Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habilitá-los a crer. É através de Jesus Cristo que essa relação é possível a mim e a você. Essa é a definição do pacto de graça, da maneira mais simples do qual eu poderia definir. É sobre os méritos de Cristo que a minha condição de viver nele e a sua é possível hoje. É por causa da obediência do nosso resgatador Jesus Cristo que eu e você podemos viver. Irmãos, quando paramos para pensar sobre esse primeiro aspecto do texto, isso nos ressalta aos olhos
a relação pactual que Deus tem com a sua igreja. O pacto, a igreja e Cristo são verdades elementares da nossa vida. Essas verdades justificam e são a causa de começarmos o ano hoje aqui. A maior riqueza que eu e você temos como igreja de Cristo não precisa ser guardada em cofres de aço e de titânio. A maior riqueza que a igreja de Cristo tem não precisa ser decodificada ou ser protegida por um poderoso firewall dos possíveis hackers. A maior riqueza que a igreja de Jesus Cristo pode desfrutar é a segurança da sua salvação, que repousa sobre os méritos do segundo Adão, sobre o pacto da graça. Essa não pode ser tocada, essa não pode ser roubada, essa a traça não corrói e nenhum ladrão pode levá-la. A relação pactual de Deus comigo e com você repousa sobre os méritos do nosso resgatador Jesus Cristo, porque Deus lembrou-se do seu povo lá em Belém de Judá. Deus visitou o seu povo lá em Belém de Judá. Não fora isso que aconteceu comigo e com você? Não fora isso quando, em determinados momentos da nossa vida, Deus nos visitou? Quando diz Paulo, escrevendo a sua carta, quando eleitos e predestinados fomos, mas historicamente, em um determinado momento da nossa vida, isso aconteceu quando Ele resolveu nos visitar. Para alguns acontece de uma forma muito chocante, pontual na vida. Para outros acontece de uma maneira muito processual. Eles são introduzidos à graça de Deus quando são crescidos em nosso meio. Assim são com aqueles que eu posso ver daqui, crianças, no culto ao Senhor. Talvez um dia eles não vão se lembrar exatamente quando foi o dia que foram visitados pelo Senhor, porque desde cedo, introduzidos à graça, ao culto, eles foram por Deus visitados e pelo Senhor regenerados, única e exclusivamente. Para outros que não tiveram o privilégio de crescer no nosso meio, de cultuar ao Senhor desde quando pequenos eram, esses, em um determinado momento da vida, foram visitados pelo Senhor, sendo através da leitura de um texto, sendo através de um vizinho, que um dia compartilhou com ele o Evangelho do resgatador Jesus Cristo. Seja por meio de uma grande aflição, num período de luto na vida, quando achava que havia perdido tudo, e Deus usou daquele sofrimento para achar ele, para dizer a ele que, na verdade, ele encontrou a maior riqueza. Essa é a nossa história, irmãos. Essas são as nossas histórias, quando Deus resolveu visitar o seu povo. Essa era a expressão que Deus havia ordenado ao seu povo quando no deserto estava. Ele habitava com o seu povo através do tabernáculo. Irmãos, ela resolveu voltar a Belém de Judá. Ela ouviu que Deus lembrara do seu povo. A decisão de Noemi de retornar a Judá foi acertada, ainda que não tenha sido acompanhada da motivação certa. E nós vamos ver isso nos próximos versos. Veja comigo o verso de número 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras ao lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Perceba, essa é a Noemi que está voltando a Belém de Judá. No decorrer do texto, vamos ver uma mulher amargurada, uma mulher que está voltando a Belém de Judá por conta do alimento que Deus estava provendo ao seu povo, e não por causa do Deus de Judá. A amargura havia afligido tanto a alma de Noemi,
que o motivo de seu retorno ainda não era aquele que deveria ser, mas quem disse que o Deus de Israel não trata o seu povo segundo as suas iniquidades. Noemi é um exemplo vivo disso. A motivação do seu coração ainda não era a única motivação que deveria haver: voltar a Judá por conta do Deus de Judá. Mas ainda que não fosse a motivação certa, o Deus de Judá estava trazendo Noemi de volta para debaixo das suas asas, para encontrar refúgio. Irmãos, o Evangelho vai nos mostrar isso diversas vezes, que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, sejam elas em ações ou até mesmo em motivações silenciosas do nosso coração. Veja que contraste interessante dessa relação pactual. Um amor pactual de Deus, um Deus que trata seu povo segundo a sua misericórdia e não segundo as nossas iniquidades. Esse é o contraste que aqui no capítulo 1 tanto manifesta-se aos nossos olhos. Um amor pactual movido por um compromisso de fidelidade da parte de Deus na vida de Noemi. Mas veja um amor sem compromisso de Noemi. Enquanto Deus manifesta seu amor de compromisso, trazendo sua filha de volta a Belém de Judá, ainda que ela não esteja com a motivação que deveria haver no seu coração. Veja o amor descompromissado de Noemi, voltando a Belém de Judá, não por conta do Deus de Judá, mas por conta da provisão do qual ela ouviu que o Senhor lembrara do seu povo. Nós sabemos disso por conta do desenvolver do contexto. Noemi ainda não estava com o seu coração tomado da adoração verdadeira da qual o Senhor esperava. Nós vamos ver isso no testemunho de Ruth, não no testemunho de Noemi, no capítulo 1. Mas, irmãos, o que eu preciso, junto com você, enxergar nesse primeiro momento do texto, é que há esperança no Deus de Israel, para aqueles que deixam a perversidade e o caminho, e deixam a iniquidade dos seus pensamentos, convertem-se ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, verso 7. O coração de Noemi ainda não estava com o Deus de Israel, mas as suas ações diziam isso. Estava ela voltando para Belém de Judá. Isso me leva à segunda lição desse texto, irmãos. E essa segunda lição nós vamos ver aí através dos testemunhos de Ruth, dos testemunhos de Orfa e dos testemunhos de Noemi. Veja comigo o verso 7. Esse verso 7 é um verso de transição para os versos em seguida. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Veja o verso 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Veja então agora Noemi decidida a convencer as suas noras a não voltar com ela a Judá. E ela intenta, esse é o primeiro intento de Noemi: voltem à casa da sua mãe. Ela ordena, o verbo que está traduzido aí no verso 8, ide e voltai, está no modo imperativo. Isso expressa, irmãos, que Noemi não está propondo algo melhor às suas noras, apenas. Ela está ordenando que o melhor para elas é ficar em Moabe e não ir a Belém de Judá. Ela está ordenando. Noemi definitivamente desejava que as suas noras não a acompanhasse até Belém. Veja o verso 8 ainda, diz assim: ela ainda clama ao Senhor, ela ora por elas, e o Senhor use convosco de benevolência. A expressão aí é traduzida na sua Bíblia por benevolência, na sua outra tradução você vai encontrar por lealdade. Mas o termo aqui, irmãos, é o termo que foi já dito anteriormente, vou falar um pouco mais sobre ele à frente. A relação pactual de Deus através do seu amor recede. Um amor
compromisso, um amor de compromisso de Deus. O que Noemi está dizendo é que Deus se comprometa com vocês voltando a Moabe, porque eu não posso me comprometer com vocês indo a Belém de Judá. É isso que Noemi está dizendo às suas duas noras. Parece algo bom de se desejar isso. Parece que a oração de Noemi, ainda que motivada talvez pelas suas intenções mais bondosas, elas não refletem a verdade que Noemi deveria desejar para suas duas noras. Afinal de contas, por que uma israelita acha que nos campos de Moabe haverá alegria e esperança? Nos campos de Moabe, onde Deus não era adorado, por que um israelita desejaria isso para suas duas noras, ao invés de dizer a ela o que Moisés disse ao seu sogro: vem comigo, porque Deus abençoa Israel. Coração de Noemi amargurado promove uma falsa alegria e uma falsa esperança às suas duas noras, dizendo a elas: há esperança em Moabe, mas não há esperança em Israel. Irmãos, veja o verso 11 agora. Pule comigo para o verso 11. Ela pede às suas duas noras, as duas noras recusam o primeiro pedido. Veja o verso 11 agora. Diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Veja, Noemi então começa a insistir com elas, e o argumento agora vai ficando cada vez mais sólido. Ela vai dizer: voltem, que o Senhor abençoe vocês. Ela agora aumenta o seu argumento: por acaso posso eu dar filhos a vocês? O argumento agora foi construído de maneira que pudesse ser irrefutável pelas suas duas noras. Ela está dizendo: não há esperança para vocês, eu não posso dar a vocês alegria e proteção, que seria através de um casamento. Meu ventre não pode produzir filhos. Muito provavelmente Noemi, já avançada em idade, esquecera muito provavelmente das histórias daquelas que antes a antecederam, de como Deus já havia feito úteros estéreos produzirem filhos segundo a sua bondade, de como mulheres avançadas em idade poder gerar filhos. Noemi não se lembrava mais de nada, porque ao invés de trazer à memória aquilo que lhe trazia esperança, estava amargurada em suas aflições. Ela nega um possível milagre de Deus. Ela assim: o meu ventre não pode produzir para vocês, então voltem. Veja o verso 13 agora, irmãos. Ela aumenta o argumento. Veja assim: e ainda que Deus fizesse um milagre e pudesse meu ventre produzir frutos. Olha o verso 13: esperá-lo-eis até que viesses a ser grandes. Noemi agora aumenta o seu argumento, dizendo assim: Deus ia precisar fazer um segundo milagre, porque ainda que eu pudesse gerar filhos, do qual muito provavelmente isso não vai acontecer, vocês iriam aguardar eles ficarem adultos para casarem com eles? Vocês iriam perder toda a sua vida. Vocês perderiam tudo o que é alegria e proteção. Olha como um coração daqueles que conhecem a Deus podem, pela amargura dos seus pecados, estarem com seus óculos tão embaçados, a ponto de achar que nos campos de Moabe há vida, alegria e proteção, se lá encontrarem maridos para casarem, do que em Israel, casando-se com Deus, o seu povo. Irmãos, ela aumenta o seu argumento no verso 13, veja o final do verso 13: por vossa causa, a mim me amarga ao ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Agora Noemi insiste para o último argumento. Ela está dizendo: vocês não podem voltar comigo, porque o Deus de Israel é o meu inimigo. Ela está dizendo: o Deus de Israel, ele é contra mim, e isso é algo por causa de mim. Veja, Noemi reconhecia que a soberania de Deus estava por detrás das aflições da sua vida. Veja, Noemi sabia teologia. Noemi conhecia
a soberania de Deus, mas Noemi não conhecia a soberania de Deus aplicada à sua vida. Ela expressa os infortúnios da sua vida, o fato de ter perdido o marido e seus 2 filhos, dizendo: Deus é contra mim. Ela entende que Deus estava por detrás. Deus estava por detrás dos infortúnios da sua vida. Ela sabia disso. Só que ela não conseguia ler que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que temem ao Senhor. Essa é a diferença, irmãos. Uma vez, ouvindo uma exposição do Timothy Keller, ele estava explicando uma diferença significante entre leitura e meditação. E nunca mais esqueci, quando ele explicou isso, ele disse assim: nós muitas vezes lemos as doutrinas de Deus, lemos a sua palavra, mas nós precisamos meditar sobre ela. E obviamente ele não se prendeu ao aspecto hermenêutico e literário da expressão meditar, mas ele foi para a questão semântica. Ele disse: a meditação é quando nós ensinamos ao nosso coração aquilo que a nossa mente já sabe. Perceba, a meditação é quando nós ensinamos ao nosso coração aquilo que a nossa mente já sabe. É claro que aqui ele está usando uma metáfora para explicar que, ainda que nós conheçamos as doutrinas de Deus, devemos aplicá-la ao nosso coração. Noemi sabia da soberania divina, mas parece não reagir como se soubesse. Ela sabia que Deus estava por detrás dos infortúnios da sua vida, mas ela reagia como se não cresce na doutrina. Perceba, ela conhecia a doutrina, mas o seu coração não lembrara dela. Deus é meu inimigo. Essa é a última tentativa de argumento dela para com Noemi e para com Orfa. Irmãos, essa grande verdade que hoje expressada sobre o testemunho de Noemi aqui, ela mostra para mim e para você que Noemi estava vivendo um momento de amargura e de aflição, do qual o autor aqui do livro de Ruth, por exemplo, ele em nenhum momento vai relatar arrependimento e confissão de Noemi. Veja, em nenhum momento é descrito que ela está arrependida. É descrito apenas que ela está retornando para Belém de Judá. Em nenhum momento do texto nós notamos a disposição de fé da parte de Noemi em repousar sobre a mão de Yahvé. Nós vemos isso em Ruth. Ruth vai dizer, e eu queria que você visse aí, no verso de número 16, ou melhor, no verso de número 17, diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Olha o que Ruth diz: faça-me o Senhor o que bem lhe... Essa deveria ser a expressão saída da boca de Noemi. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Da boca da filha, Deus não ouviu isso, mas da boca da estrangeira, o Senhor ouviu. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Irmãos, o luto, e agora essa é uma aplicação importante para nós na vida da igreja. O luto, ele pode muitas vezes nos trazer consigo mais do que saudades. Por isso, devemos ter cuidado quando pelo luto nós passarmos. Quando nós estamos vivendo lutos em nossa vida, ele pode trazer consigo muito mais do que saudades daquelas pessoas que nós amamos e perdemos. Ele pode trazer amargura. Amargura a ponto de acharmos que em Israel não há esperança. A acharmos que nessa vida há gozo e alegria. Eis o motivo pelo qual muitos, durante lutos na vida, naufragam em sua fé. Esse é um cuidado que eu e você devemos ter como igreja, porque se não já passamos, certamente um dia passaremos por lutos. E quando passarmos por ele, precisamos estar com os nossos corações atentos, para não nos juntarmos a Noemi,
dizendo para os demais e dizendo para nós mesmos: não há esperança em Israel. Isso nos leva então, irmãos, ao testemunho de Orfa, verso de número 14. Estamos caminhando para a segunda parte desse momento. Diz assim: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Perceba, elas choraram juntos. Ao final de contas, foram o alvo de muita dor e de muito sofrimento juntas. Elas passaram por lutos, perderam seus maridos. Noemi, depois de ter orado com as suas noras, desejado que Deus abençoasse elas, por fim, apelou para que elas retornassem a Moabe. E uma das suas noras resolveu atender o seu pedido, o seu desejo e o seu clamor. O texto vai nos dizer que Orfa resolve voltar a Moabe. Veja o verso de número 15. No relato de Noemi para com Rute, na conversa de Noemi com Rute, olha o que ela diz. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Irmãos, perceba, nós não sabemos o que aconteceu com Orfa, pois ela simplesmente desaparece da história da redenção. Essa é uma passagem breve e rápida de Orfa, mas a descrição aqui está atrelada a uma relação da terra com a relação pactual com seus deuses. Noemi sabia que o retorno a Moabe trazia consigo não somente uma mudança geográfica, mas uma mudança de culto. Ela diz: a sua cunhada voltou à sua terra e aos seus deuses. Havia a promessa de Deus sobre a sua terra, aquela era a terra prometida. As ordenanças estavam sobre aquele povo e Deus era adorado por meio dos sacrifícios e ofertas, das instituições a qual Deus havia dado ao seu povo. Ir para Moabe era dar as costas à aliança, era dar as costas às ordenanças, era dar as costas às instituições de Deus. E ela tenta convencer Rute dizendo: a tua cunhada voltou, ela voltou aos seus deuses. Irmãos, aqui por detrás dessa afirmação de Noemi está assim: está vendo? A tua cunhada sabe o que é melhor. Ela sabe que é melhor adorar os deuses de Moabe do que adorar o Deus de Israel. Porque adorando o Deus de Israel, olha o que acontece. Sofremos lutos, aflições, sofrimentos. É isso que está por detrás da tentativa de convencimento de Noemi para com Rute. Mas irmãos, mais uma vez eu queria aqui citar uma frase do Asbel Green Simonton, um missionário que, enviado, veio ao Brasil e plantou igrejas, do qual a nossa, ela é hoje. Ele disse assim: o lugar mais seguro para se ficar é o lugar mais perigoso quando não estamos no centro da vontade de Deus. Eu vou repetir, ele diz assim: o lugar mais seguro para se ficar é o lugar mais perigoso quando não estamos no centro da vontade de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Do que vale um castelo rodeado com suas muralhas altas, um grande exército à porta, de nada pode me prover segurança, se lá eu não estiver no centro da vontade de Deus. De forma negativa ele está dizendo: melhor é estar no fundo de uma caverna, exposto aos riscos e sofrimentos. Lá é o lugar mais seguro, se lá for o centro da vontade de Deus. Noemi havia esquecido disso. A igreja do primeiro século, irmãos, entendia essa verdade de forma muito sublime. A igreja do primeiro século, quando viveu aquele período de grande perseguição e sofrimento, ela entendia que professar Cristo como Salvador e Redentor custava-lhe a vida, muitas vezes a sua própria morte. Não foram poucos os nossos irmãos
que tem o seu testemunho reverberado durante séculos, até os nossos dias, do qual as suas vidas foram ceifadas pelo testemunho e viveram uma das grandes bem-aventuranças que o Novo Testamento nos dizem, receberam o privilégio de sofrer por Cristo Jesus, de padecerem perseguição, quando bem-aventurado eles eram. Mas o que é que isso tem a ver comigo e com você? É que nós, como igreja desse século, precisamos ser lembrados dessa grande e boa bem-aventurança. Precisamos ser lembrados do privilégio de termos as nossas vidas colocadas em risco, se necessário for, para adorarmos o nosso Deus. Afinal de contas, não é isso que fazemos diante do contexto que estamos vivendo? Pois se não houver cura para esse vírus, ficaremos em nossas casas, deixaremos o dia do Senhor e o seu culto, por acharmos que há segurança na nossa casa, há vida quando não cultuamos. Nos juntaremos a Noemi dizendo: há alegria nas terras de Moabe do que esperança em Israel. Se sobre nossos corações repousar o medo do temor à vida, precisamos aprender novamente a bem-aventurança de sofrer os riscos por amor a Jesus Cristo. Temos sido fiéis, irmãos. A igreja de Cristo tem permanecido fiel num contexto de pandemia, onde se é colocado que a minha e a sua vida corre risco por estarmos aqui. Mas qual seria o melhor lugar para se estar? Onde encontraríamos segurança? Eu não me refiro, irmãos, à minha e à sua saúde. Eu me refiro à vida, ao propósito dela, ao que nosso catecismo diz. Qual é o fim da nossa vida? É adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Que melhor lugar poderia ser para se estar, senão na casa do Senhor, no seu santo dia, ainda que a minha e a sua vida corra riscos por conta disso, porque afinal de contas, o que a minha cama na minha casa, ou o que atrás das paredes do meu apartamento, o que é que aquilo pode me prover? Segurança, alegria, vida? Por medo de quê? De perder a vida? De que vida nós estamos tratando? A esperança em Israel e não nos campos de Moabe. Isso nos leva, irmãos, ao testemunho de Ruth. Veja o verso 16 e 17. Estamos caminhando para o fim. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, veja a confissão de fé de uma estrangeira moabita. A resposta de Ruth, como diz uma autora escrita e dita pelo reverendo Emílio Garófalo, ele diz assim: uma autora certa vez escreveu que essa confissão reverbera mais de 30 séculos, até os dias de hoje. Que confissão de fé esplêndida, que retrata a relação pactual, de amor, de compromisso, de amor recede, de uma estrangeira para com o Deus de Israel. Que confissão de fé. Enquanto Noemi naufragava na sua fé, diante da amargura da sua vida, e Orfa havia resolvido encontrar vida e felicidade longe do Deus de Israel nos campos de Moabe, Ruth estava preparada para perseverar até o fim. Ruth havia passado, irmãos, por provações e sofrimentos semelhante a Noemi. Só que ao invés de culpar a Deus pelos infortúnios da sua vida, ela creu e não se envergonhou de professar a sua fé nos momentos mais difíceis da sua vida. Irmãos, e aqui volta a expressão do amor recede. A palavra benevolência, lealdade, que está no seu texto e nos meu,
é traduzida por essa expressão, hesed, e ela significa lealdade, benevolência, a palavra de respeito ao amor pactual do Senhor para com o seu povo. Todas as vezes que essa palavra aparece nesse texto, expressa exatamente essa relação de pacto, de aliança, de um Deus que é compromissado consigo mesmo, diante do seu povo, de um Deus que tem um compromisso com a sua própria palavra, de amar o povo segundo a sua misericórdia e de não tratar o povo segundo as suas iniquidades. O que é isso? Pacto da graça. Esse é um dos votos mais belos da Escritura Sagrada. Ruth, ao dizer isso, irmãos, ela está abandonando o seu povo, ela está abandonando os seus deuses, ela está abandonando a sua família, ela está abandonando a possibilidade de casar novamente. Tudo isso não é por causa do amor dela para com Noemi. Veja, o alvo aqui, que seria beneficiado, era Noemi, mas a causa não era Noemi. Noemi receberia os benefícios do amor hesed de Ruth para com ela, mas a causa do amor de Ruth para com ela não era Noemi. Ela vai dizer a Noemi o que é no verso 16 ainda, veja comigo. Não me instes para que te deixes, não me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Vai além de Noemi. Ela está dizendo, a minha relação com você, Noemi, ela é além de você, porque no dia que você morrer, eu também morrerei nessa terra onde você está me levando. Porque o meu vínculo é com o Deus de Israel e com você. Eu não o amo por causa de você. Quando você morrer, lá eu continuarei. Lá eu continuarei. Eu continuarei em Belém de Judá. É isso que ela está dizendo. Onde tu fores sepultada, sepultarei eu também, serei sepultada. O compromisso dela, hesed, era com Deus. Ruth renuncia às suas raízes étnicas, religiosas, em contraste com a proposta de Noemi. Ela está dizendo, Noemi, eu não tenho mais um povo para voltar, eu não tenho mais uma família para voltar, eu não tenho mais deuses para adorar em Moabe, porque o meu vínculo agora com você ultrapassa a minha relação afetuosa com você. O meu vínculo é com um Deus de Israel. Por isso que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. De alguma maneira, Ruth foi alcançada pela relação pactual de Deus com o seu povo. Não sabemos como. Samuel não descreve como isso aconteceu, se foi pela vida de Malom, seu marido, se foi pela vida de Elimeleque, ou pela vida da própria Noemi. Engraçado isso, né, irmão? Você não lembra a história de Jonas, né? O profeta que não desejava a salvação daqueles que ele pregava. Veja, Deus pode fazer isso. Aquele que é utilizado como instrumento de salvação pode ter intenções não tão boas assim. Quem sabe foi a própria Noemi que foi instrumento de Deus para a salvação da sua nora, e agora está tentando convencer ela a abandonar o Deus de Israel por conta da amargura dos seus próprios pecados. Ruth assumiu um futuro incerto de uma viúva. Viveria numa terra como estrangeira num período difícil. Gozaria de poucos direitos legais. Olha o compromisso de amor. Ela renunciaria e se comprometeria com o amor hesed. Esse princípio, irmãos, é nos ensinado lá em Mateus capítulo 10. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. As palavras de Ruth soam como uma confissão de fé. Confissão essa
que eu e você um dia tivemos o privilégio de dizê-la diante de Deus, diante da igreja, professando publicamente a nossa fé. Não exatamente como Ruth, mas com os mesmos princípios. Quando dizemos a Deus que a nossa nova família agora não era mais aquela de sangue do qual eu e você procedemos. A nossa família agora é a família da fé, é aquela com quem convivemos todos os domingos. Veja só, você, ao invés de estar com seus familiares no dia de hoje, de manhã, você está com sua nova família. Percebe que eu e você confessamos a mesma fé de Ruth? Você poderia estar com seus parentes de sangue, mas a sua família da fé excede a sua relação sanguínea. Eu e você amamos mais ao Senhor do que ao nosso pai, amamos mais ao Senhor do que a nossa mãe. Eu e você poderíamos estar agora na praia ou em qualquer outro lugar, mas amamos mais ao Senhor ao estarmos aqui dizendo: Senhor, qual é a felicidade, qual é a alegria e qual é o prazer que essa vida pode me dar, que nem mesmo as belas praias do nosso litoral podem me regozijar, ao invés de estar aqui, louvando ao Senhor e bendizendo o seu nome. Irmãos, Robert Hubbard Jr. diz o seguinte, ele diz: por isso que é mais lógico e convencível, é mais lógico e compreendido a atitude de Orfa, mas é a atitude de Ruth que deve ser seguida e imitada. Veja só, olha o que ele diz. A atitude de Orfa de voltar a Moabe, ela é mais lógica e compreensível, mas não é essa atitude que deve ser imitada. É mais lógica e compreensível, porque quem há de trocar a certeza que esse mundo pode oferecer do que escolher as aflições que nessa terra passaremos em nome de Cristo? Perceba, irmãos, que esse é o evangelho desse mundo. O evangelho desse mundo é: por que sofrer por Cristo, se você pode ficar sem Ele e viver dias de prazeres nessa vida? Perceba que esse é o evangelho desse mundo. Mas qual é o evangelho que eu e você fomos alcançados? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós trocamos e fomos convencidos por Deus a abandonarmos as falsas alegrias desse mundo pelas certezas das aflições da jornada cristã. Mas não somente aflições, mas as garantias da alegria e da paz que excede todo entendimento. Ao mesmo tempo que temos certeza das aflições que passaremos, temos certeza da paz que excede todo entendimento e das alegrias que nem mesmo as mais belas praias e nem mesmo as reuniões familiares e domingo podem nos proporcionar. Irmãos, eu gostaria de terminar com vocês lendo apenas a parte final e fazendo uma última aplicação, mostrando que diante dessa relação pactual, Deus espera de mim e de você uma reação. Veja então, versos de número 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: não é esta a Noemi? Verso 20. Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela entra na cidade com a sua nora. Ao entrar, é reconhecida pelas mulheres da cidade, chamada pelo nome, mas retrucada. Ela diz: meu nome não é Noemi. Ela diz isso porque o significado do seu nome é agradável. Noemi significa agradável. Ela diz: eu não sou agradável, chamai-me Mara, porque eu estou amargurada. Ela propõe o seu novo nome. Ela diz: não há alegria em mim, não há gozo. Deus é contra mim, o Todo-Poderoso é contra mim. Veja, Noemi ainda está sobre os efeitos da sua amargura. Mas veja o contraste que há de Noemi para com Ruth. Volte para o verso 17, parte B. Diz assim: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Veja que contraste, irmãos.
a israelita filha de Deus, voltando para Belém de Judá, dizendo: o Todo-Poderoso é contra mim. A estrangeira moabita dizendo: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Irmãos, perceba que a relação pactual de Deus está além das fronteiras de Israel. É a estrangeira moabita que é descendente do grande rei Davi, do qual ele expressa a maior dinastia que Israel já teve, para apontar para o único e verdadeiro rei que Israel um dia teria e sempre teve, o rei Jesus Cristo. É do fruto da moabita e não do fruto da israelita. É do fruto da estrangeira, como foi de Raabe, e não da israelita, como era Noemi. Para nos ensinar uma grande lição, irmãos. Para nos ensinar que essa é a doutrina da regeneração, a doutrina da adoção. É uma israelita amargurada diante dos infortúnios da vida, em contraste de uma estrangeira que diante dos infortúnios da sua vida encontra alegria e satisfação no Deus de Israel, dizendo: eu me casei com o Deus de Israel e por isso fui adotada a sua família. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse é o convite, irmãos. Esse é o convite que Deus faz e fez a mim e a você, quando Ele nos chamou à mesa para comer do pão e beber do cálice, pois não éramos filhos, éramos inimigos, estávamos como ovelhas desgarradas, inimigos de Deus, e fomos enxertados à família dEle, amados. Verso 21, ela vai dizer: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque por que pois me chamares Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Eu e você não podemos dizer o que Noemi está dizendo. Eu e você, quando olhamos para a relação pactual que Deus tem comigo e com você, o nosso testemunho é diferente. O nosso testemunho é: o Todo-Poderoso é gracioso para comigo. O Todo-Poderoso me colocou em sua família, me deu novos irmãos, me chamou à comunhão, me chamou à adoração. Hoje somos parte de uma família de estrangeiros, chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Que doutrina da adoção, irmãos. Essa é a doutrina da qual eu e você temos parte. Todos que aqui estão têm esse privilégio. Fomos adotados a essa família. Mas se não for o privilégio de todos que estão aqui, esse Deus de Israel, Deus de Noemi, Deus de Ruth, esse é o Deus que nos chama a fazermos parte dessa grande família. Esse ano começa. As nossas esperanças não repousam sobre alegrias que podem ser produzidas em laboratórios. Esse ano começa e a nossa vida não descansa sobre as certezas de vacinas que são lançadas semana após semana. Esse ano começa não nos trazendo esperança, porque a nossa esperança já nos foi dada, a nossa alegria já nos é desfrutada, a nossa satisfação já nos é regozijada. Afinal de contas, o que esperar do Deus de Israel, que nos adotou e nos chamou a fazer parte da sua família, quando éramos estrangeiros e moabitas? E Ele disse: venham, filhos amados. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. E eu convido você a orar nessa noite, agradecendo a Deus, e dizer: Senhor, obrigado por ter me chamado seu filho. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor. Te agradecemos nessa manhã pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor, porque diante do testemunho de Noemi, diante do testemunho de Orfa, diante do testemunho de Ruth, nós vemos como é a tua relação pactual com o teu povo.
como essa aliança que um dia o Senhor fez conosco faz com que possamos expressar esse amor de compromisso com o Senhor. Esse amor que ultrapassa as relações afetuosas, as relações familiares. Esse amor ao qual o Senhor um dia, nós entendemos essa grande verdade, que aqueles que não amam ao Senhor mais do que os seus pais não são dignos do Senhor. Podemos ser chamados teus filhos, porque amamos mais ao Senhor do que aos nossos pais. Amamos mais essa família da fé do que a nossa própria família, Senhor. Encontramos os verdadeiros deleites e alegrias e proteção dessa vida no seio e do centro da tua vontade, do que na falsa proteção que os nossos apartamentos, do que as nossas casas podem nos prover. Encontramos o regozijo no Deus de Israel, do que as falsas esperanças e as falsas alegrias que os deuses de Moabe podem nos prometer. Obrigado, Senhor. Obrigado por começarmos esse ano na tua presença. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.